Então, gente, agora eu quero convidar o nosso primeiro palestrante. Sou suspeito de falar dele, porque eu tenho admiração intelectual, mas é meu primo e irmão, filho da irmã do meu pai, é um craque, é um super executivo, acho que hoje é uma das personalidades mais importantes da Faria Lima, e a visão dele é fantástica, eu espero que vocês curtam muito. Obrigado, meu primo. Uma honra, um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Eu estou acostumado a fazer apresentações financeiras bastante técnicas e eu acho que, dado o momento que a gente está vivendo, e também dado um pouco do que vocês têm discutido aqui, eu resolvi adaptar essa apresentação para ir para uma mensagem mais pragmática. E por acaso, passei essa semana falando com clientes e adicionando essa minha apresentação uma outra apresentação sobre o cenário político, onde eu acho que essas figuras que foram mencionadas aqui, todas estão, pela primeira vez em muito tempo, unidas para que os erros que foram feitos no passado não se repitam, né? A gente tem um ciclo de social-democracia, e isso acontece em todos os países. Nos Estados Unidos, você tem o ciclo republicano e o ciclo democrata. O ciclo democrata procura crescimento, todo mundo quer, e é obrigatório. Sem crescimento, você não fica no poder. Então, você tem que ter crescimento e depois distribuição de renda. Quando esse ciclo se esgota, tem um momento que esse ciclo de distribuição de renda e igualdade social começa a afetar a liberdade econômica e o tamanho do Estado. E aí você precisa entrar num outro ciclo reformador, onde você tem mais liberdade e também o crescimento. Esse ciclo no Brasil, que começou em 94, com Fernando Henrique, já está em hora extra. Já tinha que ter acabado há alguns anos atrás. Mas alguns eventos, como os grampos do Aécio, em 14, os grampos do Temer, em 17, os desacertos do governo Bolsonaro, que foi muito melhor economicamente do que talvez seja reconhecido, não só pelo mercado, mas pelos analistas e imprensa de modo geral, mas que, do ponto de vista político, foi uma confusão, fizeram com que a gente não fizesse essa troca de diapasão. E eu acho que agora a gente está muito pronto e maduro para uma mudança. Até porque o custo político para o próprio Lula de enfrentar um 2027 é grande demais. E eu vou tentar explicar. O que precisa ser feito para o país voltar para o trilho é absolutamente agressivo a tudo que o Lula pregou na vida. E se existe hoje, em qualquer pesquisa qualitativa, o que preocupa mais a população, por incrível que pareça, não é a economia. Disparado, número 1 é segurança, número 2 é corrupção. Então, um Tarcísio, por exemplo, que é a minha aposta, é quem eu realmente acho que tem a maior chance de fazer esse novo ciclo, de iniciar esse novo ciclo, ele pode claramente, uma das prioridades dele, combater violência e corrupção, e com isso ganhar popularidade para sustentar, do lado econômico, um ajuste profundo que vai levar a um arroxo. Agora eu me coloco na posição do Lula e falo, para que eu quero 27? Eu tenho duas chances em 26. Uma, perder e me despedir da política de uma maneira... porque eu posso agora... Tudo é storytelling, né? Eu não preciso acreditar nisso. Mas o Lula vai contar que o primeiro mandato dele, ele tirou a população da miséria, ele vai falar isso. No segundo mandato, ele botou o Brasil no contexto internacional e no terceiro ele salvou a democracia. A gente queira ou não, é isso que vai ser falado. Agora, sair com uma derrota, e se for uma derrota acachapante, atrapalha um pouco. E semana passada, por coincidência, ele disse o seguinte, numa reunião do PT, o nosso legado é mais importante que os nossos erros. Será que ele vai querer colocar o legado em risco? E a segunda hipótese é a seguinte, imagina que contra tudo e todos, e contra todas essas pesquisas, porque 60% de rejeição, você colocar a culpa na inflação, é uma explicação um pouco rasa. O Brasil cresceu 3,4% ano passado, 3,2% no ano retrasado. Desemprego está quase zero. O cara tinha que estar nos braços do povo. Tem alguma coisa aí além, que é uma fadiga de material. Imagina ganhar essa eleição e em 27 ter que fazer um profundo ajuste e, ao mesmo tempo, não ter como contrabalancear esse ajuste com pautas como essa. Combate à corrupção, combate à segurança.
melhorar a segurança pública, combate ao crime. São agendas muito agressivas. E o último ponto, que é o mais importante, nós temos uma visão dos políticos, nós, de modo geral, eu falo com meus investidores, meus parceiros, meus clientes, eles têm uma visão dos políticos muito romântica, que os políticos, em sua maioria, têm grandes ideologias. Não tem. Política é um negócio, é um business como qualquer outro. Quando você pega exemplos como em Minas Gerais, quando o Estado quebrou, o que aconteceu quando o Estado quebrou? Não tem mais verba, não tem mais obra, não tem mais capacidade do setor público financiar nada. E a gente olha hoje para um Brasil onde daqui a 2 anos as receitas vão ser menores do que as despesas obrigatórias. Quer dizer, já não há espaço hoje para investimento e custeio. Então a gente começa a entrar num cenário onde, a partir de 27, os políticos perdem o seu business, não tem mais liquidez. Então o sistema começa agora a olhar para uma necessidade de ajuste, como foi feito em Minas Gerais. O Zema foi reeleito com apoio da esquerda, porque todo mundo precisava de alguém para ir lá e fazer o trabalho duro para que o business voltasse a ser o usual, né? E é isso que a gente está vendo. Uma rápida apresentação aqui. Obrigado. Uma rápida apresentação aqui da ZQuest, não vou perder tempo com isso. Nós temos 24 anos de história. Eu acabei de voltar agora de uma viagem, semana passada, fiquei 8 dias em Botsuana, né? Faz a África do Sul parecer assim, zoológico, porque realmente ali a selva. E aí eu fiz uma analogia, né? Asset independente no Brasil tem uma sobrevivência parecida com a do Impala, né? Que é o último ali na cadeia alimentar. Então, assim, 24 anos de história para uma asset independente, eu acho que é um feito. Temos hoje quase 40 bilhões sob gestão, 300 mil clientes. Somos uma empresa que conseguiu crescer aí constantemente no pior mercado da história. Nos últimos 4 anos, a indústria perdeu 550 bilhões de reais. E isso porque a gente tem uma prateleira de produtos muito diversificada. Eu acho que é a mais diversificada do país. E essa é uma grande vantagem que eu tenho como CEO da empresa. Porque eu tenho uma equipe de gestão que está olhando para tudo. Mercado lá fora, mercado aqui, macroeconomia, política lá fora, crédito, ações, renda fixa, agro, infra, imobiliário. Então, a gente recebe muita informação. E isso me deixa num lugar privilegiado para estar observando a cena nacional. Bom, vamos entrar no que interessa. O Brasil, de quando estávamos, né, na PUC do Rio fazendo economia, né, o Lulu estava 2 anos atrás de mim. O Brasil, de quando eu estava na faculdade, era um país completamente diferente do de hoje. A gente tinha tanto problema que não sabia nem por onde começar. Primeiro, a gente não fez o ajuste para os choques do petróleo. O Geisel, que é um irmão gêmeo da Dilma, né, falou, puxa, o Médici pegou crescimento de 14 ao ano, eu não vou fazer o ajuste, e a gente quebrou. Qual foi a saída do governo? Roubar da população, né? A inflação nada mais é do que tirar dinheiro do povo e, com isso, deixar a dívida pública aí perdendo valor. Enquanto os ricos tinham depósitos com overnight, corrigindo o custo da inflação e com ganho real, muitas vezes, de 15% ao ano. Nesse processo, a gente nunca teve reserva internacional. Uma gripezinha lá fora era uma pneumonia aqui. A gente pedia 5 bilhões de dólares para a FMI, vinha aqui uma Argentina para ficar no ouvido do ministro da Fazenda e fazer um arroxo para dar 2 bi. Tínhamos uma economia arcaica, mas isso tudo foi mudando. E eu acho que o brasileiro hoje tem uma autoestima muito baixa, porque a gente tem que entender o quanto o Brasil mudou e melhorou. Que a gente já teve calote da dívida externa em 87, fiscais do Sarney, se a nossa ideia voltou no começo do ano, né? Tem maluco ainda para tudo, mas gente achando que o cara do supermercado está com aquele preço porque está roubando. Quer dizer, se ele pudesse vender mais barato que o concorrente e ainda assim ter lucro, ele o faria. O problema é custo, não é preço. Então não adianta tabelar custo. Tínhamos, mesmo no governo Fernando Henrique, a banda diagonal endógena, PT pregava controle de capitais. O Brasil mudou muito. E mesmo o diapasão entre direita e esquerda em relação à política econômica diminuiu também demais. Mesmo com todas as decepções dos últimos anos, o ministro Haddad fala em responsabilidade fiscal. O ministro Haddad fala em Banco Central independente. O ministro Haddad fala em câmbio flutuante. Então, assim, esse diapasão diminuiu. Nós estamos nos tornando um país muito mais robusto, com instituições muito mais fortes. Só que a gente tem um grande problema. E é um problema que pode tirar o país da rota. É um problema que pode te levar para a UTI,
Mas, ao mesmo tempo, se for resolvido, você não vai nem para o quarto. Pode sair aí e fazer maratona lá com a Lulu, que você vai conseguir. Então, assim, hoje nós estamos numa grande encruzilhada e a gente tem um problema que pode tirar a gente da rota, e é o fiscal. Agora, para começar, eu vou mostrar uma coisa que eu confesso nunca vi em outro lugar, e é uma coisa que eu trago aqui há muito tempo. E ajuda muito a quebrar esse discurso de que o governo anterior foi fiscalmente irresponsável. O Brasil, na pandemia, e eu falo isso assim, com convicção, foi o país que se saiu melhor da pandemia. Todo mundo acha que foi nos Estados Unidos, né? Eu pego aqui 31 de dezembro de 19 a 31 de dezembro de 21. É o grosso da pandemia, é onde as pessoas estavam em casa. Nesse período, os Estados Unidos conseguiram crescer, enquanto o Reino Unido, a Alemanha encolheram. Só que ao custo de 25,5% do PIB de incentivo. Só que isso deixou um legado. A dívida pública americana aumentou 24%. O Brasil, em comparação, cresceu 0,7%, um pouco menos, deu 9% para a população de ajuda, foram 18 Bolsas Família em um ano. Só que a gente tinha 40% da população que era informal. Quer dizer, se não tem ajuda, ia morrer de fome. Só que o Brasil conseguiu manter um crescimento de dívida só de 5%. Comparando com o México, né, que encolheu a economia 3,4%, não ajudou em nada e quase que aumentou a dívida igualmente. Então o Brasil entrou na pandemia, mas esse era o nosso problema, por causa da Dilma, devendo 33% a mais do PIB do que os nossos concorrentes emergentes. E a gente saiu da pandemia devendo 21% a mais. Quer dizer, a gente, em relação aos emergentes e desenvolvidos, foi muito melhor. Só que dever 20% a mais ainda é um problema. Então faz você pagar um custo muito maior e afugenta capitais. Tanto que, assim, não tem dinheiro estrangeiro no Brasil. Não tem. Nem investimento direto, nem investimento em ativos financeiros. Começou agora, nos últimos 3 meses, principalmente por causa do Trump, uma procura por outros países. E a gente está ganhando um pouquinho por WO. Você olha para a África do Sul, olha para o México, olha para a Rússia, olha para a China, meio que o Brasil sobrou. Não é que é uma grande opção, mas é o que tem. Outra coisa que é importante lembrar, e aí eu bato na autoestima do brasileiro, é não entender o que aconteceu com o Brasil. E, de novo, eu estou focando no governo anterior. E aí tem um mérito gigante do Michel Temer de ter batido na tecla que era necessário fazer ajuste e reforma, e isso amadureceu no governo Bolsonaro. Evidentemente, o primeiro ano do governo Bolsonaro foi translocado, Carlos lá pilotando o negócio, o sistema, como diz os filmes, né? O sistema é fogo, parceiro. Pegou lá a rachadinha do Flávio, que todo mundo fez, o Janones acabou de confessar, a rachadinha está em casa, está numa boa, mas o Flávio ia ser preso, trouxeram o Bolsonaro para o meio, fez acordo com o Congresso, passou a reforma da Previdência. Mas não foi só isso. O Paulo Guedes conseguiu passar a Previdência, o Temer tinha feito a trabalhista, liberdade econômica, saneamento, falências, agro, PIX, marco legal das startups, marco do gás natural, ferrovias, Banco Central independente, privatização da Eletrobras. O Brasil hoje é outro. Qual é a prova disso? A prova disso é o seguinte, eu gosto de provocar lá os meus economistas, porque economista não erra, ele revê projeção. Então é o seguinte, o cara nunca errou. E eu falo o seguinte, o cara que em 31 de dezembro acertou o que aconteceu, não me ajuda em nada. O que me ajuda é um cara que pode errar, mas me fala o seguinte, onde o consenso pode estar errado, que é isso que vira e é onde você ganha dinheiro. Então, assim, olha o tamanho dos erros. Se os erros fossem dispersos, tá tudo bem. Você sempre errar na mesma direção e de maneira grosseira tem um problema. O focus é o consenso dos principais economistas do mercado financeiro. O Banco Central elege quem são os principais atores, bancos, asset managers, consultorias, e aí manda uma pesquisa e fala, o que você acha que é a inflação esse ano? O que você acha que vai ser o PIB? E o Banco Central faz isso a cada 3 meses. Só que, no começo do ano, em 21, o Focus achou que o PIB ia ser 3,40. Perdeu, errou por 1,40. Em 22, ele errou por 2,60. E tinha gente que achava que ia ter recessão. Em 23, ele errou por 2,40, de novo. Em 24, ele errou por 1,90. E já em 25 já está errando. Só que agora a gente está perdendo um pouco do impulso do crescimento, porque está em cima do agro e das transferências para a massa salarial crescer. Então o Brasil está perdendo um pouco dessa aderência. Mas o que mudou? A nossa produtividade. O Brasil hoje é um país muito mais produtivo do que antes. Por quê? Por causa das reformas. E por incrível que pareça,
Eu quase que só tenho crítica ao governo atual, mas algumas reformas continuaram. E, mais do que isso, o Congresso, que todo mundo acha que é só bandido, só picareta e não faz nada, travou qualquer discussão de tirar a independência do Banco Central, qualquer discussão sobre reverter a privatização da Eletrobras, e, mais importante, num país em que, desde 1822, o governo não consegue entregar saneamento básico, e aí tem um problema, né? O índice, eu não sei se vocês sabem disso, acho que provavelmente sim, mas é importante ressaltar. O que define o QI de uma população, um dos pontos mais importantes é saneamento básico. Que as doenças que vêm da falta de saneamento comprometem o desenvolvimento neurológico. Quer dizer, um governo que tem como discurso e missão ajudar o povo pobre tinha que entregar saneamento, e não entregou. Na hora que a gente faz um marco, e finalmente, no primeiro ano depois do marco, vem 150 bilhões de reais de investimento privado para saneamento, o Lula tentou botar uns decretos que iam atrasar esse processo. Numa manhã, o Congresso derrubou. Então, aqui, reconhecer que esse Congresso, com tudo que tem, vem fazendo um papel importante de impedir o que eles chamaram, tanto Pacheco quanto Lira na época, de retrocesso. E hoje, de novo, vem fazendo o mesmo papel, porque o IOF vai ser derrubado nas próximas semanas. Bom, tem um outro ponto que é importante lembrar. E aqui, assim, eu quero deixar vocês empolgados. Tem uma música do Roberto Carlos, né? Todos estão cegos, né? Todos estão cegos. O Brasil era um país que, até 10 anos atrás, tinha um flagelo que era petróleo. Meus primos sabem dessa história. Em 78 eu fui morar na Nigéria. Toma, que cato se você foi à Nigéria. Meu pai trabalhava numa empresa da Petrobras, chamada Interbras, porque o Brasil não tinha dólar e a gente não tinha petróleo. Então, se não ter dólar, não ter petróleo, cagada, né? Como é que você vai comprar? Então, a gente tinha que vender produto brasileiro e trazer petrodólares, trazer barril de petróleo de volta. Olha o que aconteceu com o pré-sal. O preço do pré-sal, quando teve aquela foto, os dois lá, com óleo na mão, ele tinha que ter avisado o seguinte: vai demorar uns 15 anos, mas vai acontecer. É como a bolha da internet, né? Quando aconteceu, a bolha estourou, esse papo tecnologia é bullshit. Olha agora, não é. Só que tinha um tempo de maturação. O que está acontecendo agora é o seguinte: o Brasil, e eu não vou falar de 20 anos atrás, no período 17 a 21, tinha uma balança comercial, saldo positivo, entre 45 e 50 bi. Ano retrasado foi 100. Só que olha o crescimento do pré-sal. A gente, nos próximos 4 anos, vai se tornar o terceiro maior exportador de petróleo do mundo. E na parte do agro, a gente teve 40 bi de saldo ano passado, é 60 esse ano, a projeção é 80 ano que vem. O agro ele é um pouco mais instável, mas a tendência é de um aumento de 35% de produção daqui até o final da década. Quer dizer, sem exageros. Isso aqui aconteceu na Noruega, nos Emirados Árabes. O que aconteceu lá? Ou no cara que fez o trabalho mais difícil, né, porque não tinha recurso natural, educou a população e montou uma indústria competitiva. Bom, isso não vai acontecer com a gente, a Coreia do Sul. O que aconteceu com essa turma? O dinheiro vem para o exportador fica rico, gasta aqui dentro, emprega mais, gasta mais, essa renda passa para a população e o país fica rico. O Brasil, daqui a 6, 7 anos, vai ser um país riquíssimo. Riquíssimo. Fazendo erros ou não. O que vai mudar é quão rico a gente vai ficar e quão rápida vai ser essa trajetória. Mas que a gente vai chegar lá, vai. Daqui a 5, 6 anos, a minha preocupação não é o real a 7, é o real a 2. Daqui a 5, 6 anos vamos ter que montar um fundo soberano para poder fazer a moeda não ficar valorizada demais, porque tira competitividade. Aposto com vocês. Só que ninguém está olhando para isso aqui. Então, assim, o nosso futuro é brilhante, só que o nosso presente não é. Então, o que pode acontecer? O arcabouço, quando veio, era uma ideia boa, e as pessoas não entenderam. O ministro Haddad não é uma pessoa de, vamos dizer, personalidade muito forte, fez uma prefeitura, foi um banana, mas quando ele trouxe isso aqui... eu moro em São Paulo, sou um carioca que está aqui desde 91 em São Paulo. Aquelas ciclovias ali em rua que você só vê, só tem perereca, não tem bicicleta passando e acaba com o trânsito. 50 km por hora de limite de velocidade em via, né, de fuga como marginal, não faz sentido, né? Mas aqui ele teve um papel importante. Por quê? Porque o Lula gastou 6% do PIB ao ano no primeiro mandato. No segundo, ele gastou 10%. Então, a gente chega a uma conclusão que o Lula gastou 65% do PIB. A dívida brasileira podia ter ido para zero.
Porque ele entregou a dívida, ok, para a Dilma. Ainda entregou, ok, porque teve o ciclo da China. Mas ele entregou a 45% do PIB. Ele tranquilamente podia ter entregado a zero. O Brasil está crescendo a 6%, 7% ao ano. Só que a gente tem que ter um respeito seguinte. Ninguém é dono da verdade, existem escolas de pensamento econômico diferentes. Ele preferiu passar renda rápida para a população ficou mais rica, consumiu mais. Lembra? Tela plana, picanha. A picanha lá teve, agora não. Avião. E aí o que aconteceu? As empresas venderam mais, o mercado de consumo cresceu e o Brasil virou o quinto maior mercado de consumo do mundo. Só que quando a Dilma assumiu, o que aconteceu em função desse crescimento de 8 anos? E ainda teve o crescimento da era Fernando Henrique. O que aconteceu é que não tinha mais oferta, não tinha mais infraestrutura. Você tinha que dar uma parada. O Geisel não quis fazer, Dilma também não. E ela falou, não, banco público dá dinheiro barato, vamos lá botar o juro a 7,5 em vez de ir para 11, que o mercado mandava aí. E aí é o grande exemplo, porque ano passado todo mundo falava de 2 grandes riscos, fiscal e o monetário, porque o Galípolo ia entrar, e eu fui veementemente, né, em todas as minhas entrevistas, várias vezes, isso não vai acontecer, dizendo que ele ia jogar o juro para baixo, mesmo com a inflação para cima, e ia vender dólar a rodo para ajudar o Lula. Olha o que aconteceu. O discurso de anteontem do Galípolo parece que era da oposição. O fiscal preocupa, o aquecimento da economia também, e o Banco Central hoje não sabe se vai baixar juro e talvez tenha até que aumentar. Por quê? Porque é independente. O único presidente do Banco Central pobre é o Tombini. Todos os outros é assim, ó, Nubank, conselheiro do Itaú, Banco Mundial, Tombini não arruma emprego em lugar nenhum. O Galípolo é um cara jovem, ele tem mais 1 ano e 3 meses com o Lula, depois ele tem 2 anos e 2 meses com alguém. Vai atear fogo nas próprias vestes? Não vai. E isso é, de novo, força institucional. O Banco Central é independente. Então, o que aconteceu com a Dilma? A Dilma criou um monstro que a gente não conhecia, que era o parafiscal. Agora a gente conhece. Então, o mercado hoje identifica o parafiscal na hora, na época não. E a gente gerou 18 trimestres de recessão e explodiu a dívida pública. O que acontece depois disso? O impeachment. Por quê? Porque o governo Dilma fez o mesmo que a Enron fez. Igualzinho, só que uma era privada, a outra era estatal. O que a Dilma fez com o Brasil, fizeram com a Enron. Maquiaram o balanço. Foi pega, foi condenada, é um julgamento político, mas se não fosse, seria condenada ainda assim, porque é um crime financeiro. E aí a gente teve que fazer um mega ajuste. E aí veio o Temer. E o Temer trouxe aqui para 0,4% de gasto ao ano. Choque. Por quê? Porque o setor privado pagou um custo gigante, agora o setor estatal vai ter que ajudar. Justo. Entrou o governo Bolsonaro, primeiro ano maluco, depois foi se acertando, e mesmo com pandemia, o gasto médio foi de 3% ao ano, que é pouco, dado a pandemia. Quando entrou a Haddad e propõe 0,6 com 2,5, vamos pegar a parte de cima, 2,5, por um cara que gastou 8% em média, isso é bom. O problema é que não foi entregue. Por que não foi entregue? Aí entra você. Esse gráfico aqui eu pensei em você. Eu não sei se vocês já viram esse gráfico antes, acho que não. O Brasil é o país emergente que mais tributa no mundo. Ninguém chega nem perto. A China, regime autoritário. Se você falar contra o China, olha o Jack Ma, sumiu 4 meses. Falou contra, o cara te mata. Você sumiu, morreu. Ele não tem coragem de tributar parecido com o Brasil, porque tem uma revolta lá. O México é metade. O país que mais cresce no mundo, que é um país importante, a Índia, não está aqui, não cabe no gráfico. Quem que tributa parecido com o Brasil? Reino Unido e Japão. Quem tributa mais que o Brasil? Reino Unido, Espanha, Alemanha, Noruega, Suécia e França. Dá para comparar? Serviço público, educação, saúde, estrada, crime. Quer dizer, a França, vamos deixar a França de lado, mas o resto, complicado. Então, assim, por onde o Haddad quis resolver? Por aqui. Não dá mais. E aí vem lá os memes todos do Nicolas. Arrebentou. Por quê? Poderoso taxador do futuro, aquele negócio. Por quê? Já está no inconsciente, a população não aguenta mais. Não é por aqui. É no gasto que você tem que acertar. E ele foi pela estrada errada. Deu no que deu. No ano passado, por que a credibilidade do Haddad acabou? Porque no ano retrasado o mercado apostou nele. E ao contrário do que o Lula fala, o mercado perdeu uma fortuna com ele. Porque a gente achava o seguinte, o plano faz sentido e o plano vai levar o Lula a ser reeleito. Então, assim, é irracional não seguir o plano. Me perguntem por que eu acho que ele não seguiu o plano. Quem foi preso? Ele voltou para salvar a imagem dele. O plano do governo Lula nesse terceiro mandato foi viajar o mundo inteiro. A gente não contava com o fator Janja, que atrapalha um pouco as viagens, mas
viajar o mundo inteiro, se mostrar como salvador da democracia. É isso que ele está fazendo, ele está preocupado com o legado dele. E ele disse isso. Quem comprou outro discurso errou. Ele sempre disse, eu não vou fazer reforma, ajuste nenhum. Nenhum. E me deem um cheque em branco que eu sei o que eu vou fazer. O que aconteceu ano passado? Nos primeiros 5 meses aqui, depois de fevereiro até junho, o Brasil cresceu despesa a 2 dígitos. Quer dizer, desancorou tudo. Ninguém está olhando isso, porque o negócio está tão ruim agora que não dá mais tempo. Mas esse ano a gente está contraindo despesa. Ano passado, junto com o Rio Grande do Sul, olha onde chegou o resultado primário. Só que esse ano, quando bateu aqui, ó, o Haddad já começou a contingenciar. O problema do Haddad é o seguinte, como ele entrega pouco e queima o filme dele o tempo todo, a gente nem olha isso, mas o fato é, ele está conseguindo contingenciar e segurar um pouquinho o negócio. Só que aí a gente vai usar as palavras da Simone Tebet, que o Lula chama de Simone Step, que é a ministra dele, está ali do lado dele. Bom, palavras dela. A gente sabe que o fiscal pode matar a gente sabe que é o maior problema do país, talvez seja o único grande problema do país, mas nesse governo a gente não vai fazer nada. Então, quem chegar em 27 vai pegar a bucha. Qual é a conclusão do mercado? Se eu começar a achar que alguém vai enfrentar esse problema, vai dar uma porrada que você nunca viu. Então, eu tenho que começar a olhar o seguinte, vai ter ou não vai ter alternância de poder? É para aí que a gente vai olhar. Por quê? Porque olha o que aconteceu com os juros. Isso aqui parece que é um gráfico de 10 anos, isso aqui é 12 meses. Olha a curva de juros deslocando. E olha aqui a projeção de inflação implícita para 10 anos. O mercado acha que daqui a 10 anos a inflação brasileira vai estar acima de 6%. Isso não faz sentido. Nenhum. Nenhum. Porque o Brasil vai quebrar. E o Brasil não pode quebrar, porque se o Brasil quebrar, os políticos perderam o parquinho. Acabou. Vão ficar 4 anos a pão e água. Porque o político ele vive disso. Se o Brasil quebrar, não tem emenda, não tem obra, acabou. Porque daqui a 2 anos, de novo, hoje eu já não tenho mais espaço para despesa discricionária. Daqui a 2 anos eu não vou ter espaço nem para pagar as despesas. Vamos lá, vamos começar a falar de solução e parar de falar de problema. Parece tudo muito difícil, não é? Esse preto aqui eu faço questão de destacar porque isso aqui é a pandemia. A pandemia é um período excepcional. Mas em 2019... a gente gastava 7 bi por mês em auxílio. Hoje é 23, 24, 23,6. Qualquer um, quem tem ou não tem, vai no médico, pega um autismo, pega o BPC. E pega o BPC e dobra com o Bolsa Família. Ah, quanto tempo leva para fazer biometria, ver quem tem, quem não tem? Complicadíssimo. Mas se a gente quiser trazer para o que estava em 2022, a gente economiza 10 bi por mês. Isso é 120 bi por ano. Quando eu falo que o Brasil hoje tem um problema de 3,1% do PIB, 3,1%. O PIB é 3,1 trilhões. Então a gente faz uma conta, vai dar 340 bi. A gente precisa cortar 340 bi de gasto. Tem 120 só aqui. Só aqui. Isso é fácil de fazer. O difícil é querer e botar a pessoa que queira fazer lá. Se botar, fazer é fácil. A outra coisa importante que o mercado não precifica é como as expectativas vão mudando. Porque quando o Temer entrou, ele não precisou corrigir de uma vez, mas ele deu o sinal que estava corrigindo. Se eu achar que daqui a 5 anos a gente vai estar bem, e o mercado confiar que vai estar porque as coisas começaram a ser feitas, os preços já ajustam. Aí a curva desaba, a NTNB desaba, o juro desaba, aí o câmbio cai, o real hoje devia estar muito mais barato. Se o real vai para 4, a expectativa de inflação baixou. Se a expectativa de inflação baixou, eu posso baixar os juros. Se eu baixo os juros, o serviço da dívida baixa. Puta, entrei num ciclo aqui fabuloso. E isso é rápido. Por quê? Porque a expectativa. Eu preciso é convencer que eu vou fazer. E eu preciso mostrar com o meu passado o que eu fiz. O Tarcísio, vou bater na tecla, por exemplo, pode mostrar. Por sinal, o Tarcísio tem uma enorme vantagem sobre o Lula. O Tarcísio não tem STF, não tem política internacional, ele só precisa entregar, mostrar, fazer rios todo dia. Olha lá, ó, eu fiz a estrada, inaugurei, olha a obra. Ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa falar de agenda progressista, ele não precisa falar de nada disso. Ele defende a polícia, falar de segurança é importante, é o dado número 1 da população, falar de combate à corrupção e execução. É muito mais fácil. E mais, ele vem com São Paulo e fala, aqui são 5,7 homicídios para cada 100 mil habitantes. No Brasil é 22. No Rio é 34. Fica complicado. Aqui o salário mínimo é 1.800. No Brasil é 1.500. Aqui você ganha mais.
Aqui o PIB cresce 3,8%, no Brasil cresceu 3,2%, aqui cresce mais. O trabalho dele é mais fácil. A comparação não é justa, mas ajuda ele no discurso. Bom, então se a gente começar a derrubar a expectativa, tudo muda. O que precisa ser feito? O fiscal é sério? É seríssimo. O fiscal pode mandar a gente para a UTI. Dá para resolver? É impossível? Não. As resistências dos lobbies são importantes? Sim. Não é só o Estado. Tem grupos privados subtraindo o Estado faz tempo. Perse, Sudene, Zona Franca, setores que não deveriam ter mais desonerações. Por sinal, quem começou essa bagunça, para variar, foi Dilma Rousseff. Eu tento dar mérito a todo mundo. Por exemplo, o Brasil sempre foi quebrado, nunca teve dólar. Isso deixava a gente muito vulnerável. Quem que deixou a reserva? Foi o Banco Central. Foi no governo dele, foi o Lula. Lula deixou a gente com 360 bilhões de dólares de reserva. Isso deixou a gente imune à crise lá fora, tanto que na pandemia, pela primeira vez na vida, a gente pôde fazer política anticíclica. É mérito dele. Talvez seja o único. Agora, mérito da Dilma eu não vejo, nenhum. Ela destruiu o país. Agora, quando a gente chega agora aqui, no governo Lula, que é o governo, para mim, não é o Lula 3, é o Dilma 2, voltou. Então, hoje a gente tem 7% do PIB em desoneração, que a gente chama de gastos tributários. 7% do PIB. Se a gente quiser diminuir isso em 10%, vai para 6,3% do PIB. Vamos fazer conta. Vou voltar aqui. Tarcísio foi eleito no primeiro dia. E acho que esse discurso é fácil. Porque se ele for eleito, ele vem com o apoio total do Centrão. O Centrão não gosta nem da direita e da esquerda, o Centrão quer poder. Hoje, o Lula tem 48 ministérios. 48. Só que o Centrão tem 75% dos senadores, e vai para 80%, a projeção é 80% na próxima eleição. O Centrão tem 65% dos deputados. O Centrão tem 4.000 das 5.300 cidades. Ele tem 75% das capitais. Ele tem 65% dos estados. E ele tem 23 ministérios. Ficou um bolo muito pequeno. Então, o que eu faço? Jogo esse bolo fora do meu bolo. Se eu tiro daqui o bolo vermelho e vou para o bolo azul, opa, abriu 48 ministérios. Aqui eu só tenho 23, aqui eu tenho 48 para disputar. É isso que o Centrão quer. O Centrão não quer direita, esquerda, nada disso. Agora, parar o país porque não consegue pagar as contas afeta todo mundo. Aí não é só o Centrão. Em Minas, o Zema se reelegeu com o apoio da esquerda. Por que ele se reelegeu com o apoio da esquerda? Porque a esquerda precisava que o business voltasse a existir. Tarcísio foi eleito. Ou Ratinho, para mim, é a segunda opção. Talvez com metade das chances de ser Tarcísio ano que vem. E aí não tenho tempo para explicar por quê, mas bastante convincente os argumentos. O que a gente precisa ver? Bolsonaro condenado em setembro, outubro. Vai lá, fica 15 dias no Chilindró. Aí o STF manda um recado legal, igual o Collor, volta para casa, fala, não precisamos brigar para sempre. Apoia o cara. Só que o tempo está a favor dele. Por incrível que pareça, você acha que ele preso, o tempo não é contra, não. O tempo está a favor dele. O tempo está contra o Tarcísio, precisa se decompatibilizar. E o Tarcísio não vai concorrer sem apoio do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem 15% dos votos que só vão votar em quem ele mandar. Não adianta, o que ele mandar vai. Ele é o cara mais importante dessa eleição. Por quê? Porque a gente tem, eu estou estilizando, hoje é menos, o PT perdeu a aderência. A gente tem 30% de esquerda, 30% de direita, 40% do centro. Desses 40, 20 não votam. Então você tem 20% das pessoas que decidem a eleição. Você só precisa convencer esses 20. O Lula, quando ganhou essa última eleição, ele era XP, ele tinha um varejo. Aí, por causa da rejeição ao Bolsonaro, ele ganhou o público do Itaú Ultra High. Veio Armínio, Pérsia, Almoedo, tarará. Ele nunca teve. Porra, quem não quer ganhar um business novo, ganha outro cliente. Vou governar no meio para todo mundo. Ele voltou para a base. Jogou esse cara fora de novo. E esse cara agora está à mercê de quem? De uma direita que não seja falta de ar, agride jornalista, um cara que, porra, despolarize. E mais, né? O Supremo precisa disso. Acho que o Fux não vai poder falar disso aqui, mas o Supremo está em prisão domiciliar. Mas o Fux tem falado, né? O Fux tem falado dos excessos. Ele é o único que tem coragem de mencionar. Só que, assim, pensa no Alexandre. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma simpatia, mas eu consigo botar o sapato dele. Ele não pode ir para o clube. Ele não pode viajar, não pode ir para restaurante, não pode sair na rua. Está em prisão domiciliar. Isso não é bom. Como é que você vai para acabar isso? Despolariza. Como é que despolariza? Trazendo um governo calmo. O Tarcísio está lá abraçado com o Alexandre, abraçado com o Lula,
abraçado com o Bolsonaro e tem que se mostrar fiel. Então, o Bolsonaro, só aos 45% do segundo tempo, vai tomar a decisão dele. Quando que vai ser a porrada? Entre dezembro e abril do ano que vem. E qual vai ser o acordo? Traz o cara de volta para casa. Não, terminei. Aqui é o seguinte. Cheguei, fui eleito presidente. Eu vou desvincular os benefícios da Previdência, do salário mínimo. Cara, você se aposentou. Eu tenho que te dar a inflação. Não é justo. Mas você não participa mais do crescimento. Não posso te dar a inflação mais PIB. Não faz sentido. Isso é um argumento muito razoável. 35 bi por ano. Isso aqui precisa de 3/5 do Congresso. Desvincular gastos obrigatórios da saúde e educação. Eu não estou falando de voltar para o teto, seria muito mais. Eu estou falando de educação e saúde crescerem R$ 2,5 ao ano. 20 bi de economia. Você baixar disso, mais. Hoje, secretário de Educação, e eu falei recentemente com o secretário de Minas, recentemente com o secretário da cidade de São Paulo, eu não tenho o que fazer, eu emprego pessoal. Eu sou obrigado, se eu não fizer, eu sou multado, sou punido. Então, o que vai fazer? Não investe em ciência e tecnologia, não investe em produtividade, investe em pessoal, que não é investimento, é gasto. Regra de valorização do salário mínimo. Bicho, não posso mais te dar inflação, mas crescimento. Eu vou te dar inflação. Quando eu resolver o país, eu volto a crescimento. 15 bi. E, por último, cortar aqueles 10% das isenções. 55 bi. 70, 90, 125. 125 bi no ano. Fora os outros 120 bi que eu falei que pode trazer. Você pode pegar dos benefícios. Já deu 250. A gente precisa de 350. O problema é fácil de resolver. Basta querer. Sem contar aquela perspectiva de melhora da nossa balança comercial que vai acontecer, e a gente tinha que estar muito melhor, desde o vai ter golpe, não vai ter golpe, a gente descolou do DXY. O que é DXY? É o dólar contra toda a cesta de moedas globais. Olha o que aconteceu, o real contra o DXY. A gente tinha que estar aqui. O real tinha que estar 3,80. 3,80 eu tô falando, é o preço de equilíbrio. É onde ele tinha que estar. E a gente não está. Se a gente fizer a política fiscal crível, em 3, 4 meses ele começa a convergir. E aí a perspectiva de inflação desaba. A Bolsa hoje, mesmo com essa voltinha, ela está mais barata que na crise de 2008, está mais barata que na pandemia. Só teve um momento que teve mais barata que isso. Agosto de 2002, antes da Carta ao Povo Brasileiro. E para terminar, como o Banco Central, como a política fiscal acelera, né? E aí o Banco Central tem que meter o pé no freio, o carro fica fazendo assim, vai destruindo o coxinho, vai acabando com a suspensão do carro, o carro não vai a lugar nenhum. Mas a política monetária tem que ser muito mais restritiva. Estamos com juro real de quase 10% ao ano. As empresas pequenas e médias apanham. Empresa grande, não aconteceu nada com o Itaú. Tá, beleza, o lucro só aumenta. Mas vai ver empresas médias e pequenas. Então, além do desconto da Bolsa, o desconto das empresas médias e pequenas entrou no máximo histórico. Quer dizer, você tem oportunidade dentro de oportunidade. A gente vai ver, e aí eu vou terminar, não dá para... Eu vou cravar o que eu acho. Lula não vai concorrer. Estou aqui à disposição depois para quem quiser. Lula não vai concorrer, não vai. Ele não vai sair. Ele só sai se o Tarcísio não sair. O Tarcísio só não sai se o Bolsonaro não o endossar. O COSUD, que são todos os governadores do Sul, se encontram. Falta uma figura, que é a figura mais importante antes do Bolsonaro, para fazer essa balança virar. É o Kassab. O Kassab olhou e falou assim, porra, o Tarcísio conseguiu fazer o Ricardo Nunes ser prefeito de São Paulo com facilidade. Porra, se o Ricardo Nunes pode ser prefeito, eu posso ser governador. Então, o que falta? Bolsonaro. O que falta para o Bolsonaro apoiar? Ser preso. O sistema é assim. Eu vou pressionar o cara, botar ele no chilindró. Michele, em um mês de campanha, acabou a campanha dela. Lembra de Rosiana Sarney? É pior. Michele não vai sair. Eduardo, se lançar, é impugnado. Flávio, pelo amor de Deus, já tomou um tiro no peito, se recuperou, voltou para casa. Não vai querer tomar outro. Não tem outro plano. Se não for o Tarcísio, vai ser o Ratinho. Se for o Tarcísio, Lula não concorre. Nem concorre. O PT vai fazer o quê? Botar o Haddad lá para minimizar, ou talvez o Camilo Santana, que é do Nordeste, para minimizar as perdas e segurar o máximo possível de deputados e senadores. A gente vai ter o maior bull market, pelo menos da minha carreira. Eu estou há 35 anos no mercado financeiro. E assim, a gente não está falando de um ciclo de 4 anos, a gente está falando de um ciclo de 16 anos. Porque hoje a esquerda não tem nome, enquanto a direita tem todos os nomes que você pode imaginar.
É isso. Eu concluo aqui. O problema é grave, mas é facilmente resolvível e a gente está num ponto de virada. Mais que isso, só para terminar, meu primo, você que está atrasado, mas tem que olhar duas coisas importantes. Desde 14 para cá, todas as eleições foram à direita. Está tendo um final do bônus demográfico, a nossa sociedade envelheceu, a pirâmide hoje não está mais assim, está assim. E o crescimento dos evangélicos vai levar a um Congresso que vai ter 80% de congressistas conservadores. E o PT sabe disso. É isso. Obrigado, pessoal.